Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E no programa de hoje, o assunto que eu vou estar tentando dissertar a respeito é uma parte bem polêmica assim da nossa história, da nossa situação enquanto espécie de modo geral, que é a questão da raça, né? E quando eu digo raça, é realmente eu vou falar a respeito desse termo, dessa ideia, desse conceito em vários momentos, em vários pontos da história e tal, né? De um ponto de vista assim realmente de alguém que pesquisou a respeito desse assunto. Não só em outros momentos da minha vida, mas recentemente foi uma pauta que simplesmente eu quis assim ter esclarecimentos, sabe? Fui pesquisar assim questões sobre, por exemplo, assim, o projeto do genoma humano, né? Diferentes grupos étnicos e definições que a gente deu para esses grupos ao longo da história, diferentes povos assim que compartilham a mesma cor de pele, mas né, que eram identificados com um nome ou com outro. Enfim, esse tipo de ideia, acho que é natural que as pessoas simplesmente queiram entender melhor, né, solidificar como que a espécie humana se relacionou com essa ideia, né? E para começar, vamos já falar sobre um ponto assim que, óbvio ou não, eu acho que sempre nunca cansa, nunca é demais ficar estabelecendo ele como um fato no presente momento, é que, né, o termo raça, né, isso daí agora eu tô falando assim para definir nós, seres humanos, entendeu? A nossa espécie é humano, né? É assim que a gente se define. Só que o termo raça começou a aparecer escrito há muito menos tempo, sabe? A espécie humana sempre sim se separavam, se identificavam de outras maneiras, sempre se tratava como se eles fossem diferentes dos outros que eles encontravam, que eles viam, que eles enxergavam. Era natural isso na espécie humana, só que né, meio que não tinha assim, um termo específico para isso, né? Agora, essa palavra que a gente identifica como raça começou a surgir ali na parte do colonialismo mesmo e tal, sabe? Embora, né, eu vou falar assim, esse programa assim, ele vai ficar constantemente viajando entre vários continentes, entre vários períodos históricos, né? Por isso que eu vou tentar elaborar ele assim em vários pontos. Primeiro que eu queria dizer que, né, que não deixava de ser, eu comecei a explicar que era uma coisa importante e acabei saindo já do meio da explicação. Mas tudo bem. Então, o ponto que eu vou dizer, esse termo raça, ele é muito polêmico assim na sociedade humana de modo geral, sabe? Principalmente nos últimos no último século e agora nas últimas décadas, sabe? E daí, de modo geral, a ciência prefere não lidar com esse termo, tipo, não é como se as pessoas usassem mais essas justificativas, sabe? Essa palavra foi muito problematizada e tudo mais, né? Enquanto espécie, nós somos o único só, que é a espécie humana, entendeu? E daí o termo raça, ele realmente ficou mais, assim, naquela parte, assim, de um termo, assim, social, político, digamos assim. A ciência, de modo geral, não lida nós como se essas coisas fossem relevantes, sabe? As nossas diferenças genéticas fossem relevantes, porque simplesmente já foi comprovado que não é, né? E daí eu vou começar a falar sobre a questão, por exemplo, do projeto Genoma Humano, sabe? Então, o projeto Genoma Humano foi um projeto que foi iniciado lá em 1945, né? Quase 80 anos atrás. É um projeto que daí foi de várias nações ao redor do globo se fizeram um esforço para sequenciar todos os genomas humanos e basicamente é para compreender a nossa espécie mais profundamente. E hoje em dia dizem que esse teste já foi sequenciado, mas a verdade é que não se tem muitas informações a respeito de vários dos genes que tem ali, entendeu? A gente encontrou, conseguiu sequenciar, mas várias daquelas coisas a gente não sabe nada sobre o que é, o que significa. Então, reza a lenda que mesmo eles tendo sequenciado tudo, muita coisa para começar não foi divulgada, não é como se tu conseguisse descobrir o que as empresas que sequenciaram o genoma humano descobriram, porque não necessariamente eles divulgaram tudo que eles sabem. Em segundo lugar, também a outra informação que a gente tem é que não foi descoberto muita coisa. Mas, né, basicamente o que conseguiram comprovar é que, sim, uma coisa que a gente está careca é de saber que nós somos, assim, todos a mesma espécie, né? Qualquer ser humano pode cruzar com qualquer outro ser humano, nós somos todos compatíveis biologicamente, entendeu? As nossas diferenças, assim, de genotipo e de fenotipo não fazem muita diferença a níveis biológicos, entendeu? Qualquer coisa que, pelo lado de fora, nós possamos parecer diferentes, biologicamente falando, nós não somos. Claro que isso não quer dizer que a gente não tenha diferenças como diferença de altura, diferença de cor de pele, diferença de cabelo. Isso daí, evidentemente que vai ser diferença, né? Até questões de capacidades físicas vão variar de indivíduo para indivíduo e tudo mais. Mas o ponto que, mesmo assim, nós somos a mesma espécie. Então, o termo, tipo, raça, de modo geral, foi abolido assim, dos circos, dos círculos científicos, entendeu? Não é uma coisa que tu vai ver
um cientista dando ênfase hoje em dia no século XXI, né? Mas, ao mesmo tempo, nem sempre foi assim, entendeu? Nem sempre na história era essa situação, inclusive, até muito pouco tempo não era assim, entendeu? Até muito pouco tempo tinha outras questões a respeito desse lado daí e tal. E esse projeto de genoma humano foi muito, assim, dizem que ele é fundamental para conseguir eliminar qualquer espécie, assim, de separação que as pessoas podiam se ater na ciência, né? Daí acho que, antes de eu voltar lá para o passado, eu vou falar dessa parte mais, talvez a mais recente agora, ou não, eu vou voltar um pouco mais para fazer, para, né, começar a elaborar um pouco assim mais a respeito dessa questão. Não, mas acho que começando pelo presente vai ficar melhor, né? Então é isso aí. Tô meio que me perdendo porque realmente é um assunto que, tipo, tem tanta coisa para sintetizar nisso aqui, mas para conseguir fazer com que os pontos façam sentido na cabeça da audiência, eu tenho que ver como é que eu vou elaborar sobre isso. Então vamos ver, então, eu vou pegar assim, esse passado recente, sabe? Basicamente o período que a gente chama-se de colonialismo, tá? E explicar realmente a barbárie que foi essa loucurada do meu ponto de vista e do ponto de vista de muita gente que estudou essa história, né? Que basicamente ali entre 1400 e alguma coisa até o presente momento, começou, né? Na verdade começou o período de colonialismo, tecnicamente ele acabou, mas esse daí é meio discutível se acabou ou não na prática, né? Mas enfim, basicamente foi quando começaram essas navegações modernas da humanidade, entendeu? Que levou diferentes grupos e diferentes etnias de europeus também a se instalar em várias partes do mundo, né? Como, por exemplo, espanhóis, portugueses, ingleses são os três maiores, eu diria assim, mas também teve franceses, também teve italianos, também teve alemães, né? Que foram fazer esse processo de colonização, entendeu? Que é chegar num espaço ali e tal e tomar aquela posse daquela terra e tudo mais, e muito desse processo de colonização, para ele fluir, para ele acontecer, ele era sustentado com uma ciência, que hoje em dia a ciência do presente momento chama de pseudociência, porque as coisas que ele estava utilizando ali como base, como prova, não se sustenta nos nossos padrões de hoje em dia de como fazer esses testes, né? E basicamente era realmente uma ciência ele tentando convencer as diferenças genéticas das espécies e falando realmente o conceito de que a raça que estava dominando, a raça que estava colonizando, a etnia branca que estava dominando ali era superior às etnias diferentes, entendeu? A etnia negra e a etnia, por exemplo, assim, indígena também, né? Mas ainda assim, tipo, aqui já vou abrir um parênteses também e tal, para falar que também isso daqui engloba grande parte do mundo, mas não o mundo inteiro, né? Não dá para desconsiderar que, apesar desses processos assim, de colonização ter sido terríveis para essas regiões que na época, né, era a América Latina, a América do Norte também, claro, a América do Sul, toda a América, né? A maior parte da Oceania, entendeu? E regiões da África, mas a África não foi, tipo assim, foi colonizada também, claro, mas não chegou a ser, digamos assim, por exemplo, que nem a América, que não é como se tivesse deixado um espaço para o indígena, né? Hoje em dia, basicamente, só tem as zonas demarcadas para eles e tal. Agora, o continente africano, durante todo esse período, ainda tinha regiões da África que eram autônomas, né, e tudo mais, né? Mas, enfim, agora voltando pro processo de colonialismo e tal, mas o que eu tava querendo dizer é que, por exemplo, assim, regiões asiáticas não tiveram muito esse processo, né? Não foi uma as áreas que tinha povos asiáticos também teve invasão durante todo esse período, porque eu estou tentando falar de 400 anos, né? Claro que também teve colônias inglesas na China, por exemplo, até no século passado, por exemplo, né? Mas eu quero dizer que de modo geral não foi totalmente dominado, né? E também teve toda a região árabe, por exemplo, que também não foi colonizada, embora também teve europeus que se instalaram nas regiões durante algum tempo assim e tal, né? Então foi esse processo mais recente da história que aconteceu, e para justificar esse processo de tu invadir aquele lugar e dominar, e atacar, e destruir, sabe? E roubar, e se apossar, e mandar, e comandar, era muito regido, sim, numa ciência, entendeu? Gente famosa da época, célebre, entendeu? Gente considerada inteligente, escrevia artigos falando sobre as diferentes raças, entendeu? Foi nessa época daí que esse termo começou a ser cunhado, começaram a descrever assim como diferentes raças, daí a primeira definição, a mais antiga que faziam, era separando os seres humanos principalmente em três, assim, gêneros maiores, digamos assim, entendeu? De etnias maiores, né? Que seria, assim, mongoloides, que daí também é um termo que hoje em dia é muito problematizado, né? Eu já usei o mongoloide como ofensa, de vez em quando meu cérebro ainda usa como ofensa, mas, né, essa palavra originalmente é mongoloide, que são descendentes de mongóis. Todas essas explicações que eu tô dando não são explicações corretas da nossa visão do século XXI, entendeu? Eu tô falando como que era
explicado por várias pessoas naquela época a simplificação que eles deram. E basicamente as pessoas ditas como pele amarela, entendeu? Orientais, né? Descendentes dos mongóis. Aí seria os caucasianos, que também é outro termo que, tipo assim, hoje em dia eu uso muito, eu não sabia que ele era problematizado, mas conforme eu fui me aprofundar no tipo de pesquisa eu entendi porque que muita gente também não é adepto do termo, mas aqui, né, de modo geral, a gente vai ter que ter alguma certa simplificação, né? Então eu uso de vez em quando, principalmente nos meus livros, né, que eu tenho que descrever os personagens, eu preciso descrever como que eles se parecem, já que as pessoas não estão enxergando eles, né? Então, quando eu vou descrever alguém de pele branca, várias vezes eu uso o termo caucasiano, né? Mas eu poderia usar outros, mas enfim. Aí, outra questão que tem daí também e tal, a terceira etnia seria negroide, né? Que são as pessoas negras daí e tal. Então seria mongoloide, caucasiano e negroide, os termos que eles utilizavam para falar diferentes etnias que tinha. E daí também tem toda a questão assim de indígenas e onde que eles entram nessa parada, sabe? E muçulmano, árabe, no caso, entendeu? Como é que eles entram nessa parada também, entendeu? Tem muita coisa, então, pra vocês verem que é uma ciência muito limitada e hoje em dia a gente tem muito mais informação para saber que, tipo assim, realmente não tem como tu, né, fazer uma separação tão simples assim de como é que funcionaria as espécies humanas, né? Então era nesse tipo de noção que sustentava esse processo de colonização e várias coisas horríveis aconteceram, entendeu? E quando eu digo várias coisas horríveis, como algumas coisas que vocês estão muito acostumados a saber, como o processo de escravização, né? E também não só de escravização, mas chacina, genocídio dos povos, por exemplo, assim, indígenas que foram massacrados e tudo mais, e desapareceram da Terra. E daí, tipo assim, eu já vou entrar assim no assunto, assim, depois eu vou me aprofundar mais na história humana, vou voltar para outras partes e vou falar como é que era os combates e o abuso e a morte e a violência. Tipo, o que eu tô falando aqui não é como se fosse a primeira vez na história da humanidade que tivesse acontecendo algo desse tipo, e também não é como se fosse a última, e também não é como se estivesse ensinando algo novo, entendeu? Não é como se antes de ter começado o processo de colonização, as pessoas desses lugares do mundo já não conhecessem a violência, já não conhecessem o abuso, já não conhecessem a tortura, porque, né, o mundo sempre conheceu em todos os lugares, as pessoas estavam acostumadas com esse tipo de conduta, entendeu? Fazia parte da cultura humana dentro dos próprios povos, entendeu? Mas a diferença é que o que não dá para comparar, o que não dá para fazer de conta que é a mesma coisa, foi realmente os resultados finais, entendeu? Quando tinha os combates tribais entre os indígenas, por exemplo, aqui pegando especificamente da região do Brasil, que os índios do Brasil são bem documentados e descritos como povos muito guerreiros e muitos combatentes, entendeu? Que eles entravam em guerra constantemente, que eles tinham até rituais antropofágicos, entendeu? De se alimentar dos inimigos capturados. E tudo isso daí era uma grande cultura daqui. Os povos aqui no Brasil era, tipo, basicamente as 5 tribos principais, né? Os maiores sendo os Tupinambás. E eles estavam sempre lutando, essas 5 tribos que viviam principalmente na costa, né? Porque é onde fica mais fácil de sobreviver. Então eles viviam desde aqui da região sul mesmo até a região norte do nosso país, né? Passavam tudo várias tribos diferentes. E claro que eles conheciam o combate, claro que eles conheciam a morte. A diferença é que, tipo, muito provavelmente não aconteceu um processo de genocídio, que era assim, de extermínio inteiro. Claro que durante os séculos de combate que teve aqui, muito provavelmente algumas tribos devem ter desaparecido, tipo, elas devem ter sido ou completamente extinta ou anexada a outras tribos, entendeu? De certa forma, isso daí acontecia de uma forma, de um jeito natural. Só que, né, era muito diferente esse tipo de relação e esse tipo de processo que não ia acontecer rapidamente, do que aconteceu durante todo esse período de colonização, que chegou várias coisas novas, principalmente assim, doenças, entendeu? O que os colonizadores mais trouxeram, que massacrou civilizações inteiras no mundo e tiraram eles do planeta, era realmente as doenças que eles carregavam por causa da vida que eles viviam na Europa e as coisas que os índios não estavam acostumados a ter que interagir com aquilo lá, e eles não conseguiam sobreviver. Então, várias doenças que eles trouxeram para cá, como não tinha, né, eles não tinham os meios de combater essas doenças que eram de outro hemisfério, sabe? E eles morriam, né? E não só para cá, várias outras regiões indígenas, de modo geral, da América do Norte, da Oceania, tiveram que lidar com isso daí, entendeu? Então, essa foi a diferença principal, sabe? A proporção, o jeito que isso daí pegou e devastou. E falando pelo outro lado, que daí a questão de escravização também é aquela coisa, não é como se tivesse sido a primeira vez na história da humanidade que rolou um sistema de escravidão. O ponto é que esse daqui foi, pra começar, realmente um bagulho diferente e também é o mais recente, entendeu? Não dá pra tu pegar e tu comparar um processo de escravização que rolou há 5 mil anos atrás com um processo de escravização que rolou basicamente até século passado, entendeu? Que mesmo, por exemplo, aqui eu vou contar pra vocês terem uma ideia, essa aqui é uma das histórias mais absurdas, entendeu? E para vocês conseguirem tentar contextualizar o tipo de realidade que as pessoas conseguiam aceitar até não muito
pouco, até não muito pouco não, até não muito tempo atrás, entendeu? É uma história de um, como é que é mesmo? Agora me sumiu o termo, um pigmeu do Congo, né? Há muito tempo atrás, quando eu fiz aquele programa sobre o Mokele Mbembe, eu falei sobre a tribo de pigmeus que vive lá na região do Rio do Congo, que basicamente são pessoas, né? Elas são pessoas de pele negra, né? Vivem no Congo, que é um país da África Central, se eu não me engano, e os pigmeus, eles são pessoas baixas, né? São meio anãos e tal. E daí, pra vocês terem uma ideia, em 1904, um pigmeu desses foi capturado. Então pensa que é o seguinte, 1904 a escravidão já era abolida, entendeu? 1904 até o Brasil, que foi o último país conhecido pelo mundo, pelo menos assim, o país de relevância internacional, que demorou para abolir a escravidão em 1888. Então em 1904 a escravidão já era abolida. Ainda assim, esse pigmeu foi capturado lá na África, né? Foi por um cara que fazia esse processo de sequestrar, roubar pessoas ainda, entendeu? E fazer tráfico de seres humanos, entendeu? E esse Otabenga, ele foi vendido para um zoólogo nos Estados Unidos que exibiu esse cara num zoológico, entendeu? Num zoológico. E aí, em primeiro lugar, vamos já abrir a lacuna dos zoológicos humanos. Zoológicos humanos é uma coisa que sempre aconteceu na história da humanidade também, entendeu? A humanidade gosta... Tipo, as pessoas elas sempre foram curiosas e desde muito tempo, tipo assim, pessoas que nasciam com anomalias ou com doenças, que eles tinham traços físicos que eram bizarros, era bem comum eles serem utilizados para ser exibidos assim que nem um animal. Só que daí, então, isso daí aconteceu durante a história da humanidade, só que agora a gente chegou em 1904, gente. 1904 é um pouco mais de 100 anos atrás. A escravidão já estava abolida no mundo civilizado, digamos assim, e para começar, as pessoas achavam que isso daí podia acontecer. Claro que não foi sem retaliação, para você ter uma ideia. Em 1904 já tinha movimentos negros lá nos Estados Unidos, que esse cara, o Otabenga, ele foi exibido num lugar que ficava no Missouri, né? Missouri é um estado, a cidade de St. Louis. Então ele foi exibido... Ah, não, lá onde ele foi comprado, né, e tal. Ele foi exibido no Zoológico do Bronx em 1906. O Zoológico do Bronx é um zoológico que ainda existe lá em Nova York. Então vocês pensem que em 1906, entendeu? A humanidade ainda achava possível de acontecer esse tipo de coisa, exibir, e foi exibido. Pessoas negras da época tentaram fazer manifesto, tentaram se, né, e eventualmente esse cara foi tirado da situação dele, entendeu? Ele não ficou o resto da vida dele e tal. A história dele, tipo, eu não sei, tipo, ele nasceu, deixa eu ver aqui, nasceu em 83, então isso daí ele tinha 23 anos quando ele foi capturado e exibido no zoológico. E depois eu não sei exatamente quando que ele foi solto, mas eu sei que ele viveu até os 35 anos dele, e o final da vida dele também foi trágico, sabe? Ele ia ser mandado de volta pra África, né, pro Congo, que é o que ele queria, e daí estourou a Primeira Guerra Mundial, sabe? Estourou a Primeira Guerra Mundial e daí não tinha mais viagem e ele cometeu suicídio, entendeu? Então, tipo assim, é uma história muito horrível, entendeu? E eu tô contando essa história horrível só pra vocês poderem entender o tipo de coisa que a humanidade fazia e que, né, quando eu digo a gente, não eu e tu, porque a gente nem era vivo, mas quer dizer, a espécie humana, né, considerava ok, podemos viver num país assim, num mundo que faz essas coisas, né? Só que, né, que nem eu falei, isso daí foi em 1906, 1945 chega o projeto Genoma Humano e a ciência simplesmente para de propagar esse tipo de mentira, né? E daí, falando agora, daí vamos voltar mais pro passado, daí já esclareci o tipo de coisa horrível que rolou e tal, né? Eu não vou entrar em todo o processo de escravidão, mas né, isso daí é um bagulho muito longo. Quem quiser pesquisar vai ter que ler e vai ter que saber que foi um bagulho horrível e que não tem como tu diminuir, tu não tem como tu falar que ainda não tem impacto, porque essas coisas, claro que tem impacto, porque ainda é muito recente, tá ligado? Isso não é um bagulho que já faz tempo, que já caducou. Fez parte da nossa história. O ponto é que a gente tem que reconhecer esses erros do passado e evitar de todas as formas possíveis voltar para um mundo, uma sociedade que acha essas coisas horríveis, tipo, toleráveis, entendeu? Porque simplesmente não é. Mas enfim, agora vamos voltar daí então pro passado que eu tava querendo dizer. Então, vamos falar assim desse processo assim de racismo em todos os outros momentos assim da história, sabe? Por isso que eu falei que tinha uma distinção desse movimento que começou a rolar no processo de colonialismo. Por quê? Porque tinha essa ressalva. Foi a primeira vez na história da humanidade, pelo menos que tinha registros, né, que as pessoas estavam tentando justificar, convencer o seu comportamento, não de uma maneira cultural, entendeu? Porque as culturas se acharem superiores, melhores do que os outros, isso daí era intrínseco na espécie humana, e daí eu posso falar, tipo, com confiança, com segurança do que eu tô falando, que era um negócio que acontecia, de modo geral, pelas pessoas, independentemente da cor de pele dela. Vou dar um exemplo, assim, os egípcios, que é um povo super pique, super aclamado, os egípcios já se enxergavam superiores a todo mundo que não era egípcio, inclusive os outros negros que não eram egípcios, entendeu? Eles tinham uma palavra para descrever os negros egípcios e uma palavra para descrever
todos os outros negros que não eram egípcios, entendeu? Mesma coisa com a China. A China, os chineses eram os bons, quando eles estavam lá na China Imperial. As outras tribos nômades, que também tinham os traços similares a deles, entendeu? Também eram, por definição, asiáticos, eram considerados também inferiores, entendeu? E para falar, assim, em regiões que tinham os povos brancos, aqui eu vou aproveitar para explicar sobre por que o termo caucasiano não é muito correto, porque, tipo, realmente é uma simplificação que não, tipo assim, engloba a variedade, entendeu? Vamos lá, vamos tentar explicar também o que é povo, o que é raça, o que essas pessoas estavam falando. Geralmente, quando tinha esse viés que essas pessoas estavam se dizendo melhores ou piores que as outras, não tinha nada a ver com ciência, entendeu? Os egípcios não estavam dizendo que eles eram melhores por causa que na ciência eles viram que eles eram melhores. Não, esse valor que eles tinham deles acreditar que eles eram melhores que os outros é realmente por causa da cultura deles. Geralmente o idioma, entendeu? Tu falar um idioma significava que tu fazia parte de uma raça, de uma tribo, entendeu? Isso valia até para as tribos indígenas também aqui do Brasil, por exemplo. Era bem comum que os índios chamassem por um nome e todos os outros índios que não eram da tribo deles tinham outro nome que era para indicar que, tipo, nós somos os bons e todo o resto que não é nós, entendeu? É pau no cu deles, sabe? Porque não é como se eles reconhecessem cada uma das tribos por seu nome e tratassem com muito respeito e muita devoção, entendeu? Era outra relação, entendeu? E geralmente era bem comum que os impérios que se tornassem cada vez maiores, né, e dominassem cada vez mais e chegassem a um grande nível, né, eles se achavam superiores, né? E daí o ponto que eu tava falando daí agora dos povos brancos, por exemplo, assim, o Império Romano e antes dele o Império Grego, também eles tinham esse viés de se achar melhor que os outros povos. Só que não é como se esses fossem as únicas pessoas brancas que existiam no mundo europeu, tá ligado? Sempre existiu vários outros tribos diferentes, entendeu? Tem, por exemplo, assim, os tribos que hoje em dia a gente conhece como os povos ibéricos. Os povos ibéricos, muita gente assume que eles foram as pessoas que deram origem ao que depois viriam se considerar os portugueses e depois os espanhóis também, entendeu? Então, basicamente, o que a maioria de nós aqui teria algum parentesco, entendeu? E quando eu digo povos ibéricos, tem, tipo assim, umas 7 tribos diferentes que se identificam como povos ibéricos, né? Quais delas sobreviveram, se existe diferença genética de uma ou de outra, ou de todas, sabe? Em primeiro lugar, não tem como saber, em segundo lugar, pouco importa, entendeu? Pouco importa hoje em dia, principalmente fazendo vários testes de sequenciamento de DNA, a gente vê que a maioria dos seres humanos são muito miscigenados e que a miscigenação é muito boa. Outra coisa importante que eu posso falar agora é que essa ideia, tipo assim, de qualquer ideia de tentar manter uma raça pura, que é um bagulho que a última vez que foi tentado foi quando fortaleceu o pensamento nazista, entendeu? É uma ideia totalmente obsoleta que a ciência, tipo, quanto mais tempo passa, a gente vê que a variação de genes é muito benéfica para a evolução do ser humano. O exemplo disso é que antigamente uma tradição universal, tipo assim, mundial, de vários lugares do mundo, era a ideia de que tu deveria manter o sangue da família real pura. E o que isso gerava? Gerava um monte de gente doente, entendeu? Gerava um monte de gente com doenças que a gente sabe que hoje em dia, tipo, a gente vive numa sociedade que é super, hiper, tipo, natural a gente condenar relações, né, incestuosas e tal. Mas nem sempre a sociedade humana foi assim. Antigamente eles até achavam que era o ideal, entendeu? Tu manter o sangue puro, tipo, tu não vai fazer o teu rei, a tua rainha, a tua princesa cruzar com um plebeu, tá ligado? Tu não vai fazer uma coisa dessas, não é assim que tu vai manter um país forte. Porque, né, geralmente é manter o poder na mesma família, hereditariedade, esse tipo de coisa, sabe? Então, a ideia de uma raça pura cada vez mais é mal vista, entendeu? A ideia de que tu manter o teu sangue puro vai ser um negócio que vai elevar o teu nível do teu povo, pelo contrário, vai diminuir o nível do teu povo, provavelmente, sabe? A miscigenação não tem nada de ruim pela espécie humana e provavelmente sabe, é uma grande vantagem, entendeu? A prova de que a gente, hoje em dia, as pessoas, quando tu vê a herança genética deles, tu vê que eles têm uma grande variedade de DNAs dele, não é à toa de que, tipo, deve ter uma função por isso acontecer, entendeu? Não é como se a espécie humana fosse cada vez mais se purificando. Pelo contrário, ela vai se miscigenando, sabe? A espécie humana, enquanto no processo evolutivo dela, ela compreende que é bom ela ter a maior variedade possível de genes e de herança genética possível, em vez dele tentar se afunilar e ficar mais parecido com uma espécie específica, entendeu? Então, dito tudo isso, além dos povos ibéricos, tinha vários outros povos considerados de pessoas brancas, né? Que daí, por exemplo, assim, tem os anglos, os saxões, que depois eles se fundiram para se formar os anglo-saxões, que basicamente foi o primeiro grupo que dominou a Inglaterra, e daí já tô pulando um bom tempo. Para isso acontecer, tipo assim, primeiro teve a Grécia, depois teve Roma. Quando Roma estava no poder, ela tinha a mesma visão dos outros povos, entendeu? Só melhor que os outros superiores, todas as outras tribos que não eram nossos, eles eram chamados de povos bárbaros, entendeu? E daí entra também os germanos, os celtas, e quando eu digo germanos, tem vários tipos de germanos diferentes, entendeu? Tem os gauleses ou galeses, agora tenho dúvida se é um termo ou outro, né? E, enfim,
E os vikings, obviamente, também entram nisso tudo, entendeu? E quais semelhanças esses povos tinham, entendeu? O que que eles tinham em comum? Porque, obviamente, todos eles tinham a pele branca, e claro que era níveis diferentes, cor de cabelo diferente, enfim. Mas o ponto é que nem eles se enxergavam como igual, entendeu? Nem eles olhavam um pros outros naquela época e falavam, nós temos a mesma cor de pele, então nós somos iguais. Não, entendeu? Várias vezes pelo teu idioma era a principal coisa. Se tu não falasse o mesmo idioma do que eles te enxergavam como uma espécie completamente diferente, entendeu? Então, essa é a moral da história, entendeu? Essa relação que a raça humana tinha antes com essa questão, assim, de ser racista, entre várias aspas, entendeu? Era um bagulho muito mais, assim, baseado nesses fundamentos culturais, entendeu? A minha cultura é superior à tua, a minha cultura é a correta, a minha religião é a correta. Agora, chegado ali no processo de colonialismo, quando a ciência já estava em maior ascensão, até o século passado, vários artigos ditos como científicos tinham ali várias interpretações do mundo racistas, entendeu? Claramente uma pessoa que ele estava acreditando em coisas que hoje em dia a gente já foi comprovado que não é assim, entendeu? E quando eu digo racistas é realmente uma superioridade, sabe? É acreditar que uma cor de pele vai fazer com que tu tenha maior capacidade de desempenhar certas funções. E daí, tipo, eu vou entrar, assim, numa área meio espienta que muita gente não entra, que, tipo assim, claro que tem algumas diferenças biológicas que a gente pode observar, por exemplo, assim, nos esportes, entendeu? Quando tu vê, assim, que os atletas quenianos ganham regularmente aquelas disputas de maratona, e regularmente eu quero dizer por décadas a finco, entendeu? Tu não pode me dizer que é uma lógica meritocrática, entendeu? Tu não pode me dizer que eles são os atletas que mais se esforçam no mundo e por isso que eles ganham, se outro atleta se esforçar tanto quanto eles vai chegar no mesmo lugar. Simplesmente não. Então, tipo, realmente eu acredito que há certas diferenças biológicas que são, tipo assim, se é por causa de uma família específica ou se é por causa de uma etnia inteira, entendeu? Eu não sei quais são as explicações, mas eu quero dizer que no esporte, meio que a não ser que a pessoa queira fazer vista grossa, tem algumas modalidades que conforme tu vai observando extensivamente, durante décadas, tu vai dizer, bom, eu tô vendo aqui que há um padrão, entendeu? Eu tô vendo que nesse esporte aqui, aí tu vai ter que se perguntar uma questão cultural, uma questão biológica, uma questão genética. Em algumas questões, alguns momentos, eu acredito que pode ser sim biológico, entendeu? Eu acredito que pode ser sim genético. De tudo isso, é muito diferente de tu acreditar que uma cor de pele deveria mandar na outra. É muito diferente o que eu tô falando, entendeu? Tem um abismo de diferença nas duas coisas que eu tô sugerindo, entendeu? Então, porque era muito das coisas que as pessoas sugeriam, né? Aí, já que eu já falei um pouco assim dessa questão assim de vou juntar agora o projeto de genoma humano, que era um negócio positivo, entendeu? Com outro negócio que ele poderia dar problema, que é um negócio negativo, entendeu? Porque falaram que um dos grandes problemas sobre essa questão, assim, de sequenciar o genoma humano é que realmente houvesse algumas comprovações polêmicas. E é que nem eu falei, né? Muitas dessas coisas talvez não foram reveladas para nós e talvez outras coisas ainda não foram descobertas porque eles não sabem o que os gênios querem descobrir. Mas é que, tipo assim, digamos que no final desse estudo, realmente, a gente descobre algumas coisas que são, sabe, problemáticas, algumas coisas que podem gerar preconceitos, que podem fazer com que as pessoas usem aquela noção científica para justificar um preconceito que elas têm dentro dela. Então, realmente, o projeto de genoma humano havia uma questão para isso. E esse exemplo também de sequenciar também lembraram da história assim, da eugenia, que daí volta para essa ideia assim, de uma raça pura, né? E daí, essa ideia de raça pura também, eu quero falar dos nazistas nesse momento, mas antes eu vou voltar mais um tempo atrás, entendeu? Por exemplo, desde o tempo de Esparta, que da Grécia Antiga, existia essa noção de querer que existisse uma raça pura. Aquilo que tu viu no filme dos 300, as crianças fracas, com doenças, serem descartadas e manter simplesmente as mais fortes, entendeu? Era uma noção que os espartanos praticavam na realidade, entendeu? Que lá acontecia esse tipo de ideia, entendeu? As crianças fracas eram descartadas, as crianças fortes deveriam, tipo assim, sobreviver, passar por testes, e daí a gente ia manter sempre uma raça pura, um tipo específico de espartano que ia sobreviver, entendeu? Só que, né, era um contexto X, Y, lá, antes de Cristo, entendeu? Numa outra história, numa outra realidade que, entendeu? Entra naquela parada do relativismo cultural. Só que agora, avançando um bocado para o futuro, chegando até, né, na época ali de que o Hitler conseguiu ascender ao poder e incentivou o nazismo a rolar, não se esqueça que, tipo assim, os maiores inimigos, tipo assim, do regime nazista eram outras pessoas brancas, simplesmente porque elas não eram as brancas certas, digamos assim, entendeu? Aí, né, entra o quê? Os judeus, né? Os ciganos e os eslavos, sabe? Os judeus, uma raça branca, entendeu? E quando eu digo raça, também eu tô usando o termo, assim... Aqui eu tô usando sobre aquela parte, assim, do viés, tipo, da cultura, do que eles... Tipo, o que identifica um judeu, entendeu? Como raça, como espécie, já... Eu tô entrando numa coisa que é complicado de ficar
toda hora ter que ficar explicando isso, mas eu espero que a audiência esteja entendendo o que eu tô falando, entendeu? Quanto à espécie, a gente não tem diferenciação. A ciência já declarou isso e eu tô totalmente de acordo. Mas eu quero dizer que, né, esses tipos de raças, entre aspas, que os arianos perseguiam, entendeu? Eram os eslavos, eram os ciganos, que muitas vezes não necessariamente tinham que ser caucasianos, mas várias vezes eram, e os judeus, entendeu? Eram esses grupos que tinham que ter sido exterminados para supostamente alcançar uma raça pura que simplesmente também não se sustenta em porra nenhuma hoje em dia, entendeu? A ideia de que, né, o que eles estavam fazendo, os próprios alemães tiveram que desconstruir essa visão deles para conseguir ensinar a população deles de novo, entendeu? Para conseguir, tipo assim, outra coisa interessante de imaginar é que depois que acabou esse processo assim de nazismo, né, a Alemanha teve que passar por um grande processo assim de reeducar a população e voltar a conviver com o resto do mundo de uma forma pacífica, né? A Alemanha já tinha participado da Primeira Guerra Mundial depois da Segunda, foi por isso que o nazismo ascendeu ao poder, por causa que eles estavam com o ego muito ferido depois de ter perdido a Primeira Guerra, entendeu? E daí passaram por um grande processo assim, de ressignificar várias coisas, e uma das coisas que eles tinham que explicar é: não existe uma raça ariana, não tem como ter uma raça pura, que já faz tanto tempo que as tribos germanas que estão aqui são variadas, daí eles explicaram todos os tipos de pessoas brancas diferentes que vivem na Alemanha, entendeu? Então, essa ideia, esse delírio que o Hitler vendeu, simplesmente não se sustenta em porra nenhuma, entendeu? Ele estava querendo perseguir religiões, ele estava querendo perseguir culturas, ele estava fazendo genocídio contra, sabe, não era contra raças, porque não existe outra raça além da nossa, entendeu? Existe para animais, para essas coisas, entendeu? Para cachorros, por exemplo, gatos, para cavalos. Mas agora, entre nós a gente faz parte da mesma espécie, mas o que o nazismo estava perseguindo na prática era realmente outra cultura, outras religiões, outras formas de viver, de pensar, enfim, né, nacionalidades também, a porra que for, sabe? Então, essa daí é outra questão, assim, que eu queria estar esclarecendo sobre essa questão, assim, de raça na cultura humana, sabe? Que realmente é um bagulho muito complicado, sabe? Eu entendo todos, assim, as diferentes nuances do tema, e por isso que, justamente por ser um negócio que, tipo, quando a gente vê discutindo, tu fica se perguntando, tu fica pensando de onde é que vem essas noções, né? Onde que surgiram esses fundamentalismos. Conforme tu vai pesquisando, tu vai vendo que a raça humana passou por vários momentos que eles tinham esse tipo de percepção, sabe, a respeito dos outros. E daí, já que eu falei um pouco assim de inquisição cultural, né, de perseguição que a Alemanha nazista fez com os judeus, com os ciganos, com os povos eslavos, né, de modo geral, né, infelizmente na história humana isso aconteceu muito, sabe, inquisições, digamos assim, culturais, até econômicas e religiosas. Em muitos momentos da nossa história aconteceu esse processo assim de que um povo maior que os outros, dominando os menores, fazia com que, né, coisas fossem perdidas. E quando eu digo um povo, várias vezes era até interno, sabe? Por exemplo, assim, no momento de transição de poder, sabe? Eu vou pegar, por exemplo, todo esse lance, assim, da dominação da Europa em vários momentos, assim, diferentes, sabe? Em primeiro lugar, foi com o Império Grego que conseguiu se estabelecer. Chegou o Império Romano, que na prática o Império Romano não é como se fosse outras pessoas étnicas falando, sabe? Simplesmente mudou o poder. As figuras que estavam ali dentro dominaram, por isso que muitas das coisas que tinham ali ainda persistiram, né? Só que quando Roma ruiu e as tribos bárbaras tomaram todo o que era considerado Império Romano, a maioria das coisas que tinha ali preservadas, muitas foram destruídas, entendeu? Porque simplesmente não tem a noção de que tu tem que preservar aquilo de outra pessoa que tu está tomando, né? Não tinha essa ideia. Outra coisa que hoje em dia a gente fala muito, né? Sobre não perseguir, sobre não destruir, sobre não ter intolerância. A história humana sempre tinha intolerância com tudo, né? E daí, para completar, depois disso, muito tempo depois, não, alguns séculos depois da tomada do Império Romano, digamos assim, a igreja ascendeu ao poder, daí muitas das coisas que eles chegaram, eles perseguiram, destruíram e tudo mais. Depois teve uma dominação europeia, ainda por um povo árabe, não foi em todas as regiões da Europa, mas uma parte ali na Portugal, Europa, foi tomada por um Império Árabe, né? E depois voltou daí a igreja ter o poder ali, um pouco antes de começar o processo de colonialismo, né? Eles tomaram o poder de novo e várias coisas eles perseguiram, destruíram e tudo mais. E, né, é um outro negócio que não custa nada martelar, que então teve várias espécies de perseguições, de inquisições culturais, né? Não dá pra dizer que teve uma espécie de grupo que foi poupado ou não, entendeu? Por isso que eu até falei naquela questão assim né, o termo caucasiano ser problematizado por causa disso, que não é como se todos os elementos culturais de todas as culturas ditas como brancas fossem preservados, não, né? Muitos foram devastados, né? Muita gente foi perseguida também. Em outra época, em outro contexto, né? Geralmente mais antigo da história,
o processo mais recente que a gente viu de inquisição cultural e de, né, perseguição religiosa, com certeza são, né, de grupos que eram europeus fazendo com outros lugares do mundo, né? Como, por exemplo, assim, as Américas, a África e os outros que eu já citei aqui e tal. E daí também entra num assunto muito importante, né? Que, na minha opinião, é muito importante, que é o lance assim, de que eu ouço as pessoas falando bastante sobre respeitar as culturas, né? E daí que eu penso assim, cara, eu entendo o que essa mensagem quer dizer, mas vocês também estão desconsiderando o que uma cultura quer dizer, sabe? A verdade é que tudo que um grupo, um grande grupo de pessoas, né, ou até pequeno, identifica como algo que tu deveria fazer ou que tu pode fazer, que faz parte da vida deles, aquilo é uma cultura, né? Usando mais uma vez o nazismo como bode expiatório, o nazismo foi uma cultura, foi uma forma de viver, de pensar, de enxergar o mundo, entendeu? Então, tipo assim, essa noção de respeitar toda e qualquer cultura simplesmente não é, tipo assim, real, sabe? É uma visão romântica da vida, né? E daí por isso que eu falo sobre aquela coisa de relativização cultural, sabe? Eu entendo, entendeu? Eu consigo fazer um exercício de empatia e entender que, tipo assim, realmente coisas que aconteceram há 1.500 anos atrás, 1.000 anos atrás, é diferente de algo que aconteceu há 100 anos atrás, sabe? Com certeza é diferente porque contextos históricos eram diferentes, a realidade era diferente, né? Até a forma que a humanidade se denominava era diferente, informações a respeito de várias coisas era diferente. Porém, o ponto é que tem várias coisas, várias culturas, independentemente de ser uma cultura, tem umas culturas que são um monte de merda, entendeu? Tem várias coisas que a humanidade fez, várias coisas que a humanidade ainda faz, que a humanidade vê como algo cultural e que é uma coisa ruim, entendeu? É uma coisa que a gente não deve respeitar, a gente tem que, pelo contrário, entendeu? A gente tem que combater. Tem certas culturas que não são feitas para existirem e que existiram, né? Aqui nesse programa eu dei o exemplo de várias coisas horríveis que a humanidade fazia e que é considerado aceitável, que era considerado tolerável, sabe? Vou falar, por exemplo, assim, em 1980 surgiu um movimento chamado, assim, de politicamente correto, que hoje em dia, cada vez mais a gente discute a respeito disso. Eu também discuto, eu também tenho minhas críticas, mas eu quero dizer que nenhuma crítica que eu faça, de maneira nenhuma isso quer dizer que eu pego e eu acho que o mundo era melhor antes disso, entendeu? Se vocês não têm noção de que é o mundo sem politicamente correto e sem o termo direitos humanos, que são duas coisas que as pessoas, sabe, gostam de perseguir, dê uma olhada, sabe? Vê como que a humanidade viveu até chegar ao presente momento, até essas coisas começarem a se tornar mais discutidas e realmente frearem várias coisas, entendeu? A gente simplesmente poder falar que certas coisas são, tipo assim, cara, isso daí é muito, muito, muito torto, muito errado, muito ruim, e explicar pouco a pouco para as outras pessoas da nossa volta por que aquilo lá é errado, fez muita diferença. Realmente, sabe, revolucionou a forma dos seres humanos viver aqui na Terra, né? Então, tipo, essa parada de respeitar culturas, eu entendo o que a mensagem quer dizer, eu não tô, quando eu digo que algumas culturas devem ser perseguidas, eu não tô querendo falar, tipo, né, enfim, de realmente propagar intolerâncias que eu não tô de acordo, sabe? Mas o ponto é que tem coisas que as pessoas fazem e acham normal, e tem coisas que as pessoas fizeram antes e eram feitas como normais, e a única coisa que impede aquilo lá de voltar ou de acontecer de novo é a gente se manifestar contra, sabe? A gente é a mesma espécie, entendeu? Nós aqui, enquanto seres humanos, em questão assim biológica, a gente tem as mesmas capacidades, ou falta delas, de que os seres humanos de 100 anos atrás, de 500 anos atrás, de 1.000 anos atrás, de 1.500 anos atrás. O que separa nós mesmos de verdade, sabe? O que separa nós de qualquer pessoa que tu condena, de qualquer pessoa que tu acha que é melhor ou pior que tu, a única coisa que separa vocês mesmo é a cultura de vocês, entendeu? Então, se tu olha pra alguma coisa que tu vê, que tu pensa, nossa, isso daí é ruim, isso daí é violento, sabe? É uma coisa horrorosa que não devia ter acontecido, pense que a única coisa que separa vocês dois é a cultura de vocês, o que vocês decidem abraçar ou não abraçar, entendeu? Porque por capacidade, por vocês poderem fazer as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, nós temos todas iguais, sabe? Então, né, eu acho que essa visão de simplesmente falar que tudo é bonito, tudo tem que ser respeitado, é muito romântica da coisa. Eu entendo que na teoria as pessoas querem passar um discurso de aceitação, mas não é que simplesmente tem coisas que são culturais que não devem ser aceitáveis, entendeu? Tem coisas que a gente via como normal e que coisas que a gente ainda vê como normal que simplesmente não estão aqui para ser respeitadas, elas estão aqui para ser eliminadas, né? Enfim, e daí depois, por último, acho que eu vou concluir falando a respeito do lance, assim, de erros do passado da humanidade, né? E daí quando eu digo assim, erros, eu vou falar daí de erros grandes, né? Nesse momento que eu tô falando a respeito assim, de realmente coisas que a humanidade fez que são
condenáveis, né? Mas daí, quando eu digo humanidade, eu tô realmente falando da espécie humana, sabe? Eu tô realmente falando de nós, enquanto espécie, enquanto raça, que nós somos todos um só, que nós somos todos únicos, né? Nós todos pertencemos à mesma família, né? E daí, acho que eu ia terminar sobre isso daí agora. Não, acho que eu vou deixar essa outra explicação para ficar pro final, porque eu acho que é a parte mais positiva dessa conversa. Não, mas enfim, agora voltando pra parte dos erros, entendeu? E daí quando eu tô falando dos erros, eu vou falar, assim, realmente esses grandes capítulos que as pessoas têm memórias, né? Esses grandes massacres, essas grandes chacinas, esses grandes eventos, tipo, de coisas que a gente olha, que se tu pensar como aquilo lá foi ruim, como gerou sofrimento, como gerou dor, tu sabe, porra, isso daí foi uma tragédia, sabe? Não tem outra maneira de falar a respeito dessas coisas, né? Só que aí entra também, já vou, querendo ou não querendo, eu vou, tipo, esse tipo de assunto respinga naquela história, assim, de dívida histórica, entendeu? Que, em primeiro lugar, eu concordo que exista, eu concordo que há uma dívida histórica, e essa dívida, tipo assim, ela existe pelo fato de que como que a administração do que a gente considera um país lidou e ainda lida com esse negócio de reger a vida das pessoas, sabe? Falando especificamente, hoje em dia a gente sempre prega igualdade, entendeu? A maioria dos governos vão falar que as pessoas têm que ter igualdade de oportunidades, igualdade de viver, entendeu? É um termo, né, que já tá, tipo assim, quando alguém fala de igualdade, ninguém... Tipo, algumas pessoas problematizam, mas geralmente a mensagem é meio que a gente já tá acostumado com uma ideia positiva. Porém, todavia, entretanto, contudo, não é como se os governos vigentes, daí falando especificamente nosso aqui do Brasil, ele faça as coisas que ele deveria fazer para proporcionar maior igualdade pro povo brasileiro, entendeu? E daí entra pra uma série de questões políticas que, tipo assim, eu não vou abrir essa lacuna aqui agora nesse momento, mas basicamente sim, eu acredito que o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem uma dívida histórica em questão administrativa mesmo, entendeu? Hoje em dia o governo brasileiro já reconhece que eles não lidaram, tipo, do jeito que deveria ter ligado. Para começar. Todo o processo de escravidão que foi condenável, a gente sabe que foi condenável, a gente sabe que foi um bagulho horrível, entendeu? Só que daí depois disso, a gente sabe que quando foi abolida a escravidão no Brasil, já foi um processo mal feito, e hoje em dia que todo mundo já bateu nessa tecla, já foi destacado sobre isso, o governo também fala que a gente deve lutar pela igualdade, e ele não toma as medidas que realmente vão proporcionar uma maior igualdade, entendeu? Que vão permitir que as pessoas que estão numa linha de pobreza por algumas gerações, entendeu? Vou ter que fazer aquele exercício, assim, para quem nunca exercitou essa parte, para eu explicar para vocês com clareza no que essas minhas crenças solidificam, né? A escravidão acabou em 1888, e que nem eu falei, não é como se ela tivesse acabado na prática, né? Se em 1906, lá nos Estados Unidos, que era um lugar mais civilizado, entre aspas, do que aqui, eles ainda conseguiram fazer essas barbaridades que eu falei para vocês, o Brasil com certeza estava fazendo coisas tão ruins quanto, ou ainda pior, sabe? Em 1906. Então, tipo, basicamente faz uns 100 anos, digamos assim, que a escravidão foi abolida, e talvez menos do que isso, que ela foi abolida real, que as pessoas pararam de ser tratadas como escravos e vivendo como escravos, sabe? E daí, menos de 100 anos que isso aconteceu. Isso daí quer dizer que foi, tipo assim, umas 3 gerações de pessoas para trás, sabe? É muito recente, é muito pouco, tipo, passou muito pouco tempo de que a maioria das pessoas negras que estão aqui vivas no Brasil, elas têm um ancestral não muito distante, entendeu? Que pode ser até um bisavô ou no máximo um tataravô que já teve uma vivência relacionada à vida racista, que era a sociedade daquela época, e essa pessoa, quando ela foi viver uma vida liberta, ela não tinha os recursos necessários para se ajustar. Então, todas as pessoas negras que foram sobrevivendo desde lá, então, elas estavam sempre em desigualdade, e daí o nosso país, tecnicamente, se tornou mais humano, entendeu? Chegou os direitos humanos, chegou o politicamente correto, a política brasileira abraçou essas coisas, e tecnicamente a gente é a favor da igualdade, então... Por que a gente não faz nada a respeito, entendeu? Por que o Brasil não mexe nas coisas que a gente sabe que ele deveria mexer e que ele poderia mexer, sabe? E que ele sempre evita estar mexendo, entendeu? Então, basicamente, tu não é a favor de igualdade, porra. O governo brasileiro não é a favor de igualdade. E quando eu digo governo brasileiro, eu tô falando todo o governo brasileiro, entendeu? Que aconteceu desde... quando foi proclamada a República, sabe? Não tô falando do governo Bolsonaro agora. Desde que foi proclamada a República e esses valores foram cada vez mais difundidos na sociedade... Ou essas pessoas eram todas burras e não sabiam que as pessoas negras estavam se fudendo, ou ninguém ouvia as pessoas negras da época que estavam querendo falar a verdade, que elas estavam fudidas, elas não tinham igualdade, entendeu? E daí hoje em dia que tecnicamente todo mundo tá ouvindo a população negra, tecnicamente todo mundo dá bola porque eles estão falando, eles vão pegar e eles vão fazer algo a respeito. Então, tipo assim, eu não vejo isso daí acontecendo, sabe? Eu não vejo o país se movimentando para essas coisas acontecer, eu não vejo o país se esforçando ativamente quanto que ele deveria se ele realmente estivesse interessado em resolver essa questão de desigualdade, né? E daí, dito tudo isso,
voltando daí então, eu acho que isso daí realmente é um erro do passado da humanidade, entendeu? Mas, né, quando eu digo erro, tô querendo colocar, não, eu coloco a culpa, assim, nessa instituição reconhecida como Estado, sabe? Por causa que, né, eu acredito na dívida histórica, eu acredito que a dívida histórica tem que ser cobrada justamente do governo e também das minorias ricas, entendeu? Que com certeza não estão incluído, entendeu? Nessa jogada, né? Não é como se eu fosse poder colaborar além da parte política que eu já tento fazer a minha parte, né? Que é não lutar contra as causas que devem ser, tipo, enfim, que devem ser ouvidas, digamos assim, né? Que essa é a minha parte nessa história toda, digamos assim, né? Agora, eu acredito em dívida histórica, só que acredito que a dívida histórica tem que ser cobrada, então, né? Da instituição, do poder, de quem tem os recursos, de quem se recusa a ceder os recursos e da melhor forma possível para essas coisas serem reparadas e tal. É, mas ao mesmo tempo, assim, eu não acredito assim, muito num caráter vexaminoso, vexamatório que as pessoas têm, como se as pessoas vivas hoje em dia, no século XXI, tivessem culpa, tivessem o sangue na mão do que aconteceu no passado, sabe? Eu vou dar um exemplo assim, ainda mais perto, sabe? O meu pai é uma pessoa que teve um passado histórico de criminoso, entendeu? E eu já não acho que eu tenho culpa nenhuma, entendeu? Justamente porque eu sou uma criança que nasceu depois disso. Então, se eu não me sinto responsabilizado pelos crimes que o meu pai cometeu, que compartilha meu sangue, vocês acham que eu vou me sentir responsabilizado pelo crime que um ancestral meu, que eu não conheço, que eu não tenho qualquer vínculo? Tipo assim, sim, eu sei que eu sendo uma pessoa cuja uma etnia ibérica, provavelmente, eu não sei, eu nunca fiz um meu sequestramento de DNA para saber de onde que os meus ancestrais viveram, né? Mas pelo pouco que eu sei, baseado na observação que eu sou capaz de fazer, dos meus traços, do meu sobrenome e dos meus parentes mais antigos que eu conheço, que são tipo assim bisavós, eu imagino que em algum momento da história os meus ancestrais eram um povo ibérico que viveu ali, sabe, no na região de Portugal, e depois chegou aqui no Brasil, que tipo de vida eles tinham, se eles tinham acesso ou não aos escravos, que tipo de pessoas eles eram, eu não sei, e honestamente eu não me importo, entendeu? Se eles eram pessoas ruins, deixavam de ser, entendeu? Provavelmente eles eram, porque a maioria das pessoas eram naquela época, não que hoje em dia elas não sejam, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu super aceito que eles possam ter sido pessoas horríveis e condenáveis e que, sabe, que eles mereciam tudo de ruim que possa ter acontecido pra eles. Porém, entendeu? Não fui eu que fiz essas coisas, entendeu? Eu admito os erros dos outros que viveram antes de mim, entendeu? Mas eu não vou pegar e vou dizer desculpa por ser branco, entendeu? É tipo assim, eu querer que os alemães de hoje em dia sintam-se mal por causa do Alemanha nazista, sabe? Eu acho que eles têm que condenar, eu acho que eles têm que fazer de tudo para não voltar para lá, assim como eu não quero nada do que eu falei aqui é sobre defender uma sociedade escravagista, pelo contrário, entendeu? Eu falei bem destacadamente que eu acho que a gente tem que fazer de tudo para não se tornar aquilo que a gente não quer ser, né? Então, ao mesmo tempo que eu não acho que seja certo as pessoas ficarem tratando os alemães lá de hoje em dia como se eles tivessem culpa, como se eles tivessem responsabilidade pelos crimes que foram cometidos por... Tipo, cara, a verdade é essa, a Alemanha era nazista, a maioria da população alemã naquela época era nazista. Devia ter uma minoria que era contra, porque todos os governos estão, mas sendo um governo totalitário e que conseguiu tanto poder para tomar as ruas e tudo mais, a maior parte da população alemã que viveu naquela faixa ali e tal, eles estavam com valores nazistas empregados dentro dele. Só que, né, isso foi lá, foi tipo essa Segunda Guerra Mundial, acho que acabou em 49, sabe? Então, tipo, já rolou faz bastante tempo, entendeu? E quando eu digo bastante tempo, não é que não tem efeitos, não é que não tem nada, só que, né, a diferença é tu vai falar a respeito daquilo lá, tu vai destacar quais foram os erros, quais foram os problemas, para que os alemães não voltem a repetir os erros lá. Mas, ao mesmo tempo, eles não devem ser considerados os culpados, né? Os perpetradores do crime, os crimes nazistas que rolaram e tudo mais, né? Embora, sim, eles vão ter um ancestral, eles vão ter um parente, e eu acredito que eles podem condenar eles, entendeu? Assim como eu condeno, assim como eu não fico olhando pro passado e penso, né, que foi tipo assim... agora eu me perdi minha linha de raciocínio. Ah, que foi aceitável. Eu não acho que foi aceitável, entendeu? Mas a sociedade humana sempre fez coisas inaceitáveis, né? É que nem o lance que eu falei das guerras tribais e tal. A raça humana sempre, e quando eu digo raça humana, daí, é em todos os grupos étnicos e todas as famílias, sabe? A espécie humana sempre soube o que era matar os outros, o que era estuprar, o que era, enfim, agredir, entendeu? Eu acho muito engraçado quando algumas pessoas fazem de conta que foi tipo assim, que foi os europeus que mostraram isso pros outros grupos, entendeu? Eu fico tipo assim, peraí, tu realmente tá dando esse crédito, entendeu? Pra mim isso daí realmente é uma visão racista, né? Tipo assim, racista do ponto de vista, tipo assim, ai, tadinho dos brancos, não é isso? Quer dizer, tipo assim, se tu acha que foi os brancos que tiveram a capacidade de ensinar a selvageria pros negros e a selvageria pros índios, tipo assim, tu tá achando que as pessoas eram o quê? Tá achando que antes de chegar
essas coisas acontecendo lá na frente deles, perpetuada por brancos, tu acha que isso não tinha acontecido nas regiões? Tinha, né? O que eu falei que não é comparável é a proporção, entendeu? O genocídio que os europeus fizeram no processo de colonialismo é algo que a gente não conhecia, sabe? Provavelmente indígenas foram mortos aos milhões, né? Provavelmente é o maior genocídio conhecido da humanidade, sabe? Muito mais do que os na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Porque a gente não tem como saber o registro exato, mas o que a gente sabe é que muitos desses povos foram completamente varridos, entendeu? Os europeus chegavam lá não só com armas, mas com doenças, e de vez em quando até tribos que eles não queriam massacrar, eles massacravam por causa da doença, entendeu? Eles não chegaram lá pra matar aqueles índios. Só que só deles terem interagido com os índios, eles varriam aqueles índios do planeta, sabe? Então, foi uma coisa que simplesmente a gente não tinha visto acontecer, entendeu? Mas, né, eu acho só esse discurso muito assim, fica assim, mano, vocês estão realmente falando que, sabe, como se, isso que muito dessa explicação que eu falei, eu pulei bastante a história do mundo árabe, entendeu? E eu não tô aqui falando isso pra condenar eles, mas eu quero dizer que o mundo árabe também com essas barbaridades, entendeu? Teve outros impérios que dominaram grandes grupos, assim, de pessoas, sabe, como os egípcios, que eu já falei algumas vezes, mas o Império Otomano foi um império que teve muitos escravos, muitas coisas horríveis, entendeu? E muito abuso, entendeu? E nada disso que eu tô falando é comparando esses eventos mais antigos com o que aconteceu mais recentemente, entendeu? Eu acho que eu deixei bem claro o meu ponto de que é indiscutível que nós aqui, principalmente aqui nós no Brasil, nossa tragédia histórica mais importante, que a gente tem que reparar, é o lance da escravidão e também a tragédia indígena, entendeu? Eu realmente acho, pra mim, não é uma pauta que eu acho que é menos importante que a pauta das pessoas negras, mas o ponto é que, tipo assim, realmente a tragédia indígena é meio que muito mais difícil de reparar, sabe? Meio que o máximo que tu pode fazer é respeitar as pessoas que ainda estão vivas e dar a maior dignidade de vida possível para essas pessoas que descendem desses ancestrais indígenas, sabe? Mas meio que muito mais difícil de reparar. Agora, a população negra não, eles são a maioria do nosso país, a única coisa que tem que fazer é reconhecer que naquele tempo que a nossa sociedade era mais, tipo assim, menos civilizada, né? E, na minha opinião, bárbaros, né? Pelo amor de Deus, os caras viviam uma cidade escravagista. Então, se naquele tempo eles deixaram a população negra tão lesada, e hoje em dia a gente considera a população negra tão digna de oportunidades como, né, a população branca, então nós temos que fazer alguma coisa pra mostrar isso na prática, sabe? Eu acho que tem que ser, tipo, famoso antes tarde do que nunca, mas é um ponto que a gente não pode deixar essa desigualdade continuar acontecendo e fechar os olhos pra ela, na minha opinião, né? E daí, dito tudo isso, a última coisa que eu queria falar desse programa, pra terminar numa nota mais alta, né? Que basicamente o que eu tô falando é o seguinte, cara, eu condeno todo mundo, entendeu? Eu condeno todo mundo. Todo mundo que viveu antes de mim tá cheio de. E não que eu não tenha meus erros também, né? Mas, olha, me desculpa, mas qualquer erro que eu tenha cometido, eu não coloco no mesmo peso de alguém que matou, estuprou, escravizou, chacinou populações, entendeu? Eu posso ser uma pessoa com muitos erros, com muitos defeitos, mas olha, enquanto eu não tiver estuprado ninguém, eu não tiver cometido uma chacina, um genocídio, eu não vou dizer que eu sou tão culpado contra várias outras pessoas que viveram antes de mim, sabe? Me desculpa. Então, a humanidade pelo globo inteiro, essas coisas aconteciam, sabe? Só que a diferença é que rolou em proporções diferentes, em contextos diferentes e por razões diferentes. Mas agora, matar, escravizar, perseguir, aconteceu. Tipo, desde que a raça humana começou a se organizar em grupos, entendeu? E começaram a querer dominar, e querer combater, e querer uns impor as suas, sabe, realizar as famosas inquisições culturais, religiosas e econômicas. Aconteceu muita coisa condenável, sabe? Só que o ponto, né, e outra coisa só pra deixar, pra frisar, já que eu entrei nesse bagulho, eu vou frisar que sim, eu realmente acho que o nosso, tipo, a nossa tragédia pessoal aqui do Brasil é a questão da escravidão, entendeu? É a coisa que a gente tem que reparar mais urgentemente, entendeu? Porque as outras coisas, mas, né, rolou vários outros eventos e tudo mais que fez parte da história da humanidade pra mostrar que, tipo assim, a barbárie, a violência sempre teve instaurada e só recentemente que a gente tá começando a falar, olha, quem sabe a gente não deve agir com um pouco menos que nem os animais, né? E daí, enfim, a outra coisa que eu queria falar é realmente, assim, falar sobre um lance que pra mim é uma reflexão muito interessante, entendeu? Eu não sei como é que a audiência vai levar isso aqui, mas tem gente que pode, sei lá, eu não vou nem dar a munição pros meus possíveis críticos, né? Quem quiser me criticar, que elabore com suas próprias palavras. Mas, né, tem um processo de quase extinção da humanidade que eu acho muito fascinante, sabe? Basicamente, assim, a grosso modo, a gente se tornou Homo sapiens há basicamente 100 mil anos atrás, né? E tem um estudo, né? Não sei se chama de teoria, né? Mas é uma visão científica do nosso passado que acredita que a espécie humana chegou perto de uma quase extinção há basicamente 80 mil anos atrás, né? Basicamente, 80 mil anos atrás, existiu
existiam cerca de 5 mil humanos ali na região da África, né? É por isso que a região da África é o berço da humanidade, e quando eu digo berço da humanidade, é o berço de todos nós. Eu não tô aqui fazendo demagogia, eu tô fazendo informação científica que até onde eu sei é aceita, que basicamente acredita que, né, o ser humano que a gente considera como Homo sapiens surgiu ali há uns 100 mil anos atrás, mais ou menos. Nos primeiros 20 mil anos da espécie, ela começou a sucumbir e ela chegou basicamente a 5 mil representantes, que isso é muito pouco, né? Para uma espécie já dá para considerar. Se tu tem 5 mil de uma espécie em natura, quer dizer que ela dá para considerar ela em extinção. E daí, então, a humanidade, desses 5 mil daí, eles não só sobreviveriam, né? Eles iam conseguir não morrer, eles iam conseguir aumentar os seus números, mas eles dominariam a região da África e se expandiriam e se espalhariam por todo o continente africano. Depois disso, eles iriam o quê? Para a Europa, né? Então, em algum momento da história, todos os nossos ancestrais incomuns, né? Todo mundo que está vivo no planeta Terra hoje em dia, independentemente da nossa etnia atual, que a gente se identifica, em algum momento a gente teve um ancestral comum que ele viveu na África. Então, por isso que o nome da África é Mãe África, para quem não sabe, entendeu? Essa explicação daí, esse termo, ele é bem assim biológico, sabe? Foi lá o berço da humanidade. Depois disso, o ser humano acredita, né, que ele se expandiu para a Europa, que naquela época era habitado principalmente por neandertais e também por outras espécies de humanoides, né? Que os neandertais foram, acredito que eles foram a segunda espécie humana que mais sobreviveu, que esse sim, tipo assim, essas histórias assim de espécie humana, se os neandertais sim dá pra dizer que eles eram uma outra raça, embora eles ainda fossem. Tipo, eles ainda eram humanos, só que eles tinham outro gênero, sabe? Outra família. Acredito que seria, tipo assim, o que pra nós é a raposa e o cachorro, sabe? Ou o lobo e o cachorro, alguma coisa parecida assim, entendeu? Que o Neandertal, ele era igual a nós, assim, em composição, mas eles tinham diferenças genéticas também, biológicas. Mas, né, parece que a gente também podia cruzar com eles e tudo mais, sabe? Enfim, eu não sou também especialista de Neandertal, mas enfim, eles eram o povo que mais tinha ali na Europa, e daí o Homo sapiens começou a se adaptar. E quando eu digo começou a se adaptar, é que foi um processo de milhares de anos, teve mudanças drásticas, ao mesmo tempo que teve humanos, né, que o Homo sapiens que se expandiram para a Ásia e eventualmente também chegaram até nos continentes que a gente chama de novo continente e novíssimo continente, que basicamente acredita que a espécie humana acredita não, é sabido que a espécie humana nasceu na África, depois se expandiu para a Europa, depois se expandiu para a Ásia, né? E acredita então que os dois lugares que demoraram mais tempo para existir seres humanos foi nas Américas, né, que é o novo continente, e na Oceania, que eles chamam de novíssimo continente, né? Isso daí é anterior a coisas, tipo assim, não é um pensamento assim, eurocêntrico que muita gente aponta, sabe? Porque, como eu falei, o primeiro lugar que a humanidade existiu foi na África. Isso não é questão de provar, de querer que alguma coisa aconteça ou não aconteça. É simplesmente um fato, tá ligado? E depois disso eles se expandiram pra Europa. Com passados milhares de anos, os seres humanos da África e os seres humanos da Europa eram muito diferentes, assim como os seres humanos que viviam lá na Ásia também se tornaram muito diferentes. Os seres humanos que foram parar nas Américas também era muito diferente, na Oceania também, mas o ponto é que todos eles eram seres humanos, entendeu? Ao contrário do que a humanidade podia achar antes, que eles tinham diferenças, sabe? Mas que eu falei, a maioria dessas diferenças eles eram culturais, sabe? Não é como se existissem provas de que espécies antigas da humanidade enxergavam os outros seres humanos como diferentes. Eles enxergavam, mas eles nunca diziam assim, esses caras daí é de outra raça, mas eles julgavam, claro que eles se julgavam melhores, julgavam superiores, se julgavam com maiores conhecimentos, com a religião correta, e isso não tinha nada a ver necessariamente com a cor de pele, embora a cor de pele também pudesse ser um fator, gente. Tipo assim, eu não tenho problema nenhum em reconhecer que a espécie humana sempre foi racista em questão assim de usar a cor de pele como justificativa para ter preceitos a respeito do outro, sabe? O ponto é que hoje em dia esses assuntos são muito mais destacados, a gente tem muito mais informação a respeito dessa coisa, que a gente pode combater muito mais ativamente essa ideia, entendeu? E eu faço esse combate dentro de mim faz muito tempo e vou continuar fazendo para sempre. E realmente acredito que, tipo assim, eu não acredito que eu compactuo com visões do mundo de outros seres humanos, tipo assim, do passado, sabe? Eu não acredito que a minha mente tá na mesma frequência que a mente de um humano de 1500 anos atrás, ou até que o Albert Einstein, sabe? Porque muita gente julga assim, o Albert Einstein era um gênio, mas ele era xenófobo racista. Quando ele foi para a Ásia, ele julgou os chineses desse.
Cara, mano, tu acha que um cara que viveu há 80 anos atrás, ele tinha empatia pra imaginar como é que era a vida do asiático? E tu acha que ele entendia de relativismo cultural, que nem fico falando aqui e tal? Vocês, tipo assim, muitas vezes os termos que as pessoas usam e as opiniões que eles tinham, sabe? E isso também não quer dizer que todo ser humano que existiu nunca rolou interações. Com certeza, em todos os momentos da história, deve ter tido pessoas que tinham menos uma tipo, que elas estavam mais dispostos a aceitar e se relacionar. E quando eu digo se relacionar, não tô falando só de fazer sexo, eu quero falar, tipo assim, deve ter tido pessoas ao longo da história que tinham vínculos com etnias e povos diferentes, sabe? Assim como pessoas que viveram em sociedade escravagista, devia ter gente que nascia lá e pensava, peraí, tem algo errado aqui, entendeu? Não é assim que deveria ser. Assim como nós nascemos em sociedades com vários status quo que a gente condena, que a gente persegue, que a gente combate. Tem várias coisas que a gente nasce ouvindo como certo e a gente acha que tá errado, e várias coisas que a gente fica ouvindo que tá errado e que a gente acha que tá certo, né? Mas então é isso aí, entendeu? Eu entrei numa zona espinhenta e eu tentei me focar mais assim do ponto de vista assim, antropológico da palavra, sabe? Porque, né, a gente sabe muito bem o que é raça em questão das pessoas falando. Isso é raça é aquilo, a gente sabe o que é raça de animais, mas, né, quando que essa palavra entrou no dialeto humano, quais foram as visões, entendeu? E a verdade é que, assim, durante a maior parte do tempo da história, a gente usava esse termo para identificar características culturais, entendeu? Teve um momento muito triste da história humana que foi tentado usar a ciência para justificar essas visões de mundo, entendeu? Foi um processo ali que as pessoas acreditavam que as pessoas tinham diferenças, tipo assim, que tornavam elas mais aptas a certas funções, e quando eu digo isso, não quer dizer que não existam pessoas hoje em dia que ainda pensam sobre isso, entendeu? Mas o ponto é que o único jeito que tu vai desconstruir um pensamento desses da pessoa é através do diálogo, sabe? E, infelizmente, por mais demorado que seja, por mais lento que seja, se tem uma pessoa que hoje em dia, no século XXI, consegue acreditar que a tua cor de pele vai ser um ponto determinante para tuas capacidades, assim, enfim, de modo geral, entendeu? Vai precisar ser bom. Se tu tem tal cor de pele, com certeza são certas funções que tu vai conseguir fazer e outras nem adianta tu tentar fazer porque tu não é bom para aquilo lá, sabe? Se a pessoa realmente tem esses fundamentos arraizados dentro dela, sabe? Mesmo todo mundo tentando martelar o contrário, nem todo mundo, né? Tem gente também que tenta fortificar estereótipos. É bem engraçado como tem gente que mesmo ao mesmo tempo que as pessoas parecem que elas querem combater o racismo, o jeito que elas fazem isso é reforçando e destacando estereótipos e, enfim, parece que eles não vê quanto eles são contraproducentes, sabe? Eles estão estabelecendo e martelando e dizendo que, né? Porque basicamente, assim, muito antes das pessoas terem essa visão moderna do racismo, a espécie humana já se catalogava, já se separava, e geralmente as coisas que faziam se separar eram por essas questões, assim, culturais, sabe? Depois claro que teve questões étnicas também, claro que hoje em dia tem, por exemplo, esse nacionalismo que se tornou uma ferramenta moderna de identificar uma cultura, sabe? Até hoje em dia muitos países se separam pelo laço nacionalista. Por exemplo, assim, vocês acham que os norte-americanos, eles acham que eles são iguais aos ingleses, mesmo que eles compartilhem ancestrais em comum? Com certeza não, entendeu? Com certeza tem rixa. Pô, norte-americano com canadense, eles têm várias visões diferentes do mundo. E não que eles sejam iguais, claro que eles não são, mas ao mesmo tempo que, né, nem as pessoas do mesmo país são, entendeu? Quanto mais tu reflete, mais tu vai vendo que qualquer tipo, assim, de rotulação ou rotulagem, não sei qual é o termo certo, né, de um grupo, de uma etnia, quanto maior ela é, então, fica cada vez mais estúpida, entendeu? É tipo assim, o Brasil, que eu vou concluir, porra, o bagulho já tá longe, tá extenso, mas eu vou concluir ainda com mais uma pauta polêmica que eu acho que eu não tinha falado, assim. É tipo falar sobre o que é brasileiro, entendeu? Isso é o Brasil, ou aquilo é o Brasil. Falei, olha, para começar, o Brasil, enquanto nação, é um negócio que realmente aconteceu depois do processo de colonialismo, entendeu? Então, tipo assim, se for... Eu não acredito que dá pra dizer que o brasileiro é só os povos indígenas, né? Porque os povos indígenas, quando eles dominavam essa parte da terra aqui do globo, o país não se chamava Brasil, entendeu? Então era outra estrutura, nem existia um país para começar. Então, né? E ao mesmo tempo que, infelizmente, a história aconteceu, rolou a colonização, já passou 500 anos desde isso, e já rolou... A República já foi instaurada e hoje em dia o que é um brasileiro é o que tá todo mundo que tá vivo aqui, gente. E me desculpa, tem gente branca que veio através do processo de colonização e outros que vieram aqui só para trabalhar e outros que vieram fazendo imigração. Tem gente negra que a maioria chegou aqui como escravo, né? 5 milhões de escravos, até onde eu sei, entraram de maneira legal, entre aspas, imagina todo o resto. Então os negros chegaram até aqui através do processo de escravidão. Os indígenas que já estavam aqui, a maioria foi morto, chacinado. Foi essas as fundações do nosso país. Só que, olha, me desculpa, eu sou brasileiro, entendeu? Se isso é bom, se isso é ruim, se as pessoas gostam, se não gostam, entendeu?
eu também sou um brasileiro, com as minhas características, com os meus traços físicos, com os meus gostos, com as minhas opiniões, sabe? O que que é brasileiro? Olha, eu vou te dizer, não sei o que que é um brasileiro, entendeu? O brasileiro é muita coisa, né? Mas agora, dizer que o brasileiro tem uma cor, dizer que o brasileiro tem uma religião, dizer que o brasileiro tem um gosto musical, um gosto cultural, o brasileiro tem uma paixão só por hobby, enfim, eu acho que isso daí é limitar nós, é colocar a gente já dentro de uma caixinha e simplesmente não reconhecer a pluralidade do país, sabe? Sim, o brasileiro é branco, o brasileiro é negro, o brasileiro é indígena, o brasileiro gosta de várias coisas diferentes, o brasileiro faz muita merda, muita coisa errada, esse país é cheio de culturas nojentas, sabe? Eu posso falar isso, que se você, como que as pessoas vão perceber isso? Onde que vocês acham que eu tô mirando quando eu falo essas críticas? Aí eu vou deixar para a inteligência de cada um de vocês interpretar onde que estão as minhas críticas, onde que eu acho que são as coisas que tem que ser reavaliadas, tem que ser modificadas, né? Mas para mim é óbvio que um país que elegeu o Bolsonaro não pode se considerar um país preparado e exemplo de liderança e exemplo de mostrar para o mundo como viver, como pensar e como agir, sabe? Para mim é bem claro que esse país tem muita coisa a respeito dele que ele ainda tem que mudar, que ele ainda tem que evoluir, ainda tem que evoluir, ainda tem que se adaptar, né? Mas o ponto é que, cara, isso, nada disso quer dizer que eu não sou brasileiro. Eu sou, entendeu? Brasileiro é uma nacionalidade e ela é muito ampla, ela é muito diversa, existe brasileiro diferente pra caralho, entendeu? Só que, né, assim que tudo isso que eu falei aqui, todas essas simplificações a respeito das etnias, entendeu? Nenhuma delas engloba a variação mesmo, sabe? Isso aqui é um bagulho que eu deveria ter falado antes, mas tipo assim, eu tinha separado, só pra você ter uma ideia de quantas etnias tem lá na África, até hoje em dia, sabe? Tem grupos como assim, Yorubá, Haussas, Oromo, Ibôs, Amara, Ijós, Somalis, Fulas, Shonas, Zulus, né? E também para falar dos povos árabes que também vivem na África, né? Ah, e falando dos povos árabes, eu tenho que fazer alguns adendos. Por exemplo, assim, isso que tem vários grupos que antigamente eram considerados étnicos, que hoje em dia são considerados nações, como por exemplo, assim, egípcios, sabe? Existe um país chamado Egito, e quem mora no país do Egito é considerado egípcio. Só que, tipo assim, em questão étnica, cultural, sabe? Esses egípcios de hoje em dia não são nada a ver com os egípcios que viveram na época lá das pirâmides, dos faraós, sabe? Justamente porque passou muito tempo, o Egito foi tomado por várias forças, inclusive por forças árabes, muçulmanas, a religião, por exemplo, a religião do Egito hoje em dia é a religião muçulmana, entendeu? Não é a religião egípcia, sabe? O mesmo pode ser dito para a Grécia, sabe? Existem pouquíssimas pessoas no mundo que compartilham um DNA, tanto com gregos ou romanos, que depois, né, os gregos depois começaram a se identificar como romanos, porque, tipo, os gregos já tinham sido chacinados em vários momentos, e depois os romanos foram chacinados ainda mais, então, tipo assim, todo mundo que nasce na Grécia hoje em dia vai ser uma pessoa grega, sabe? E independentemente da etnia dela. E a religião também grega, né? Eu já falei isso em outros programas, a religião grega oficial é o cristianismo, entendeu? Embora eles sejam a cultura que trouxe para nós a religião, a cultura, a mitologia grega que em algum momento da história também era uma religião, não era só uma cultura, sabe? Então a história tem muito disso, né? É a mesma coisa como, por exemplo, assim, pessoas negras, né? Pessoas negras originalmente estavam na África, hoje em dia elas têm todas as nacionalidades do mundo, né? Pessoas negras europeias, entendeu? O homem negro que nasceu na França, ele é um francês, entendeu? Independentemente se a etnia dele não é, sabe? Se a origem, a herança dele biológica tá em outro continente, ele ainda assim é um francês, com todos, sabe? Com todos os direitos e todos o Estado francês tem que ter as mesmas obrigações que ele tem sobre as outras pessoas, sabe? Então, esse é o ponto, sabe? Eu acho que a humanidade constantemente teve essa visões que a gente, sobre a nossa ótica hoje em dia, são racistas, e eu acho que é bem importante que nós, hoje em dia, estando atentos a essas coisas que a gente pode observar, nós façamos o possível para que nós sejamos menos racistas, entendeu? E que a nossa sociedade não tenha tantos estereótipos a respeito das pessoas baseado na cor de pele delas, né? Praticamente baseado em qualquer um estereótipo não é muito bom, né? Mas ao mesmo tempo, eu quero dizer que a ciência já concordou que dizer que as pessoas podem ou não podem fazer tal coisa por causa da cor de pele meio que não funciona, sabe? Que é um bagulho que simplesmente não se sustenta na prática, né? E as pessoas que ainda insistem em achar que é a cor de pele que qualifica ou desqualifica alguém, eu acho que eventualmente elas vão sendo superadas através da informação e do cansaço. E eu com certeza acho que já foi um grande avanço, entendeu? Nada disso aqui quer dizer que eu acho que a gente já venceu, que já tá tudo vencido, que a luta por igualdade racial tá aí. Eu já fiz um grande destaque sobre como eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda, né? Mas o ponto, né, é que não dá para não reconhecer os avanços, né? Hoje em dia a gente consegue falar muito mais abertamente sobre essa noção de igualdade e temos argumentos muito melhores, né?
e instrumentos de ensino muito melhores do que era praticamente em qualquer outro ponto da história, sabe? Antigamente as pessoas tinham suas convicções muito mais arraizadas por verdadeiras convicções culturais e não adiantaria muito que tu falasse pra eles a respeito disso, de pregar a igualdade, né? E eu sei que pra muitas pessoas sim também não adianta, tem muita gente no mundo que se eu tentasse dizer que eles são iguais a outros do mundo, eles iam ficar putos, ficar com raiva, ficar com ódio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a maior parte do que separa nós não é, sabe, biológico, não é genético. A maior parte do que nos separa é cultural, sim, sabe? E as nossas diferenças biológicas, genéticas, em sua maioria são insignificantes, elas podem ser contornadas, elas podem ser simplesmente, sim, lidadas melhor. Então é isso aí. Eu entrei num assunto bem controverso, bem polêmico. Espero que quem tenha me visto tenha entendido que os meus pontos não. Ah, vai se fuder também, se tu não entendeu, vai tomar no cu. Ai, vai achar que eu tô sendo escroto também, arrombado do caralho. Também tô nem aí, entendeu? Porque, basicamente, é um assunto que, né, tá sempre sendo levantado e eu acho que as pessoas têm que estar sempre refletindo, buscando embasamento pra solidificar o que elas acreditam, deixam de acreditar. E é isso aí. Amanhã eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.